Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Todos os dias estou aqui nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, trazendo informações para você que é idoso, que o meu objetivo de vida é te ajudar a promover a sua saúde e também, claro, para você que é cuidador, você que é profissional de saúde e atua justamente cuidando das pessoas idosas. Estou sempre aqui trazendo informações para você. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, continuando a nossa sequência de lives sobre a questão da depressão, tá? A gente já teve, eu acho que, salvo engano, 2 ou 3 lives falando sobre o tema da depressão, aspectos diferentes, né, do aspecto que eu vou conversar com vocês hoje. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar essa questão do quanto que o distanciamento de si faz com que o idoso muitas vezes caia em depressão, tá? Então esse é o nosso assunto de hoje. Peço que você fique aqui, que você compartilhe, que você convide outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar tanto você que é idoso quanto a você que cuida, então, dos nossos idosos, tá bom? Quero dar uma boa tarde para você que está no Instagram, uma boa tarde para você que está aqui no Facebook, Glaciete Ferreira, Elza Ribeiro, Maria Teodora, sejam todos bem-vindos, os demais que estiverem presentes também, compartilhem, deixem o boa tarde, deixem comentários de vocês, tá bom? É sempre, assim, fico sempre feliz quando eu vejo quem está na live, né? Isso é sempre muito gostoso, esse contato entre nós. Inclusive, essa semana eu falei para vocês que eu ficaria um pouco afastada, descansaria um pouco, mas aí a saudade bate, né, no coração e não tem como resolver agendar essa live. Graciete, linda, gratidão. Já vou iniciar a nossa conversa de hoje, então, gente, por quê? Eu prometi para vocês que a gente continuaria conversando, né, sobre essa questão de depressão. Infelizmente, nesse momento agora de pandemia, se a depressão já era comum entre pessoas idosas, nesse momento agora a gente sabe que a situação se complica muito mais, tá? Então é por isso que começo a conversar sobre depressão, depois vou para um outro assunto, volto, né? Tenho discutido bastante com vocês também a questão da alimentação, porque se tem 2 coisas, né, que influenciam diretamente na saúde do idoso. Essas coisas, né? Essas dimensões são a questão da alimentação e a questão da saúde emocional. Se você se alimenta mal e se você não está bem emocionalmente, isso vai refletir na sua saúde física. Então são assuntos que eu tenho priorizado, né? Para estar trabalhando com vocês aí nessas lives, tá bom? Silvana, linda, Maria. Bom, vamos lá, gente. O que a gente observa, né? Quando a gente conversa com pessoas depressivas, especialmente com idosos, né? Como eu falei com vocês, a depressão é um tema muito comum, é algo muito comum entre pessoas idosas. A gente observa esse distanciamento do idoso em relação a si mesmo, né? E o que é esse distanciamento do idoso em relação a si mesmo? É quando não há uma coerência entre aquilo que essa pessoa pensa, entre aquilo que ela quer fazer e aquilo que ela efetivamente faz. Então, assim, se eu perguntar para você agora, né, há uma coerência na sua vida entre o que você pensa, entre o que você quer e a forma como você vive a sua vida? Em geral, quando nós conversamos com idosos depressivos, a gente observa que não há essa coerência, tá? Que muitas vezes esse idoso, ele vive em razão das regras sociais, daquilo que foi imposto, que foi colocado para ele pela família, e aí justamente desemboca na depressão na época do envelhecimento, porque muitas vezes essa pessoa ela viveu aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, de 70 anos, né? Vivendo em função do outro, vivendo em função do que a família quis que ela fizesse, da forma, determinasse para ela, né, a forma que ela deveria viver. Essas regras, essas conveniências, esse medo muitas vezes de viver de acordo com aquilo que essa pessoa própria quis viver, né? Então ela passa a adolescência, ela passa a juventude, ela passa a fase adulta, ela inicia esse processo de envelhecimento levando a vida não da forma que ela quer levar, mas levando a vida de acordo com o que a família, com que a sociedade, que as regras sociais dizem que ela deve fazer. Por exemplo, com o idoso é muito comum, às vezes o idoso ele não se vê nessa forma como a sociedade olha para ele, né? De que o idoso tem que se vestir de certa forma, de que o idoso só pode realizar determinadas atividades, de que idoso não namora, de que idoso não faz sexo, de que idoso tem que ir para a igreja, de que idoso não pode se maquiar. Tudo isso causa um incômodo tão grande que essa pessoa ela não se encontra, né? Ela não se vê
nesses mitos, nesses preconceitos, aí, nessa forma que a sociedade vê o idoso. Só que ela também não tem coragem de viver de acordo com aquilo que ela quer, de viver de acordo com aquilo que o coração dela diz, de acordo com aquilo que ela pensa que é o certo, de acordo com o desejo do coração dela. E aí o que acontece? Você cria, quando você vive em função do outro, né? Você cria uma capa protetora para você, você cria, de certa forma, uma capa que vai te proteger da rejeição, que vai te proteger da desaprovação alheia, né? Dos desapontamentos alheios, que muitas vezes as pessoas olham para a gente, querem que a gente haja de uma certa forma, querem que a gente viva de uma certa forma, e não é dessa forma que a gente quer viver. Então, quando você aceita viver essa incoerência, viver de acordo com o que as pessoas querem, você cria uma capa, mas essa capa, na verdade, é um medo que você tem de enfrentar a vida, né? Um medo de que, de repente, seu esposo, a sua esposa vai se separar de você, se você começar a cultivar uma vida diferente, a ter ações diferentes, o medo do que os seus filhos vão falar, né? O medo do que os seus vizinhos vão falar. Eu já conversei com muitos idosos, por exemplo, que queriam retomar essa vida afetiva, né? Voltar a ter uma vida sexual, voltar a namorar, voltar a casar, e que não faziam por conta da sociedade, por medo de enfrentar esse desapontamento do outro, né? O que vão dizer de mim? Só que o que acontece? Com o tempo, né, quanto mais você se rejeita, quanto mais você se anula, quanto mais você deixa de ser você, e como eu falei, com o idoso, isso acontece demais, tá? Porque, especialmente as mulheres idosas, né, de levar uma vida inteira em função do marido, uma vida inteira em função dos filhos. Isso, com o tempo, quando você se anula, com o tempo isso vai te causar uma angústia, com o tempo isso vai te causar uma insatisfação crônica, né? Vai te causar uma tristeza crônica, vai fazer com que você não esteja satisfeito com nada na sua vida. Quando isso se torna crônico, tá? Isso vai te levar a um processo depressivo também. Por quê? Você diminui a sua autoestima, porque você sabe que você não vive de acordo com aquilo que você quer. Então isso joga a sua autoestima lá embaixo, lá no chão, e com o tempo você vai se sentindo uma pessoa que não tem valor, né? Justamente por conta dessa incoerência que você vive. Que é muito triste, gente. Não tem coisa mais triste no mundo do que você conversar. Você sentar e conversar com uma pessoa idosa e você vê que ela, a vida inteira, ela vive uma vida que não é a dela, né? E com o tempo, o que acontece? Esse idoso, essa idosa, acaba se desconhecendo. Quando a gente senta para conversar com o idoso, a gente pergunta, mas o que você gosta de fazer? O que você gostaria de fazer? Muitas vezes esse idoso ele nem sabe, ele nem tem noção do que ele gosta de fazer mais, do tanto que ele viveu em função de outras pessoas, né? E muitas vezes isso acontece também por vaidade, porque às vezes a gente pensa assim, mas fulano, né? Poxa, fulano está enfrentando um processo depressivo, mas, poxa, ele é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que sempre viveu em função do outro, cuidou dos filhos, cuidou do esposo, cuidou da esposa. Nossa, que pessoa maravilhosa. Só que isso, muitas vezes, é uma vaidade também, né? Quando você tenta estar o tempo inteiro tentando o tempo inteiro agradar o outro, agradar os filhos, agradar a vizinha, agradar a família, agradar colegas da igreja, se anulando o tempo inteiro, isso não deixa de ser uma vaidade. Então, muitas vezes, até por conta da vaidade, por conta do seu ego, você acaba caindo num processo de depressão. Sei que é algo que dói falar isso para vocês, mas muitas vezes é o que acontece. Por quê? Você sabe que se você agir de uma forma diferente, as pessoas, talvez elas não vão estar tão próximas de você quanto estão hoje. Elas não vão te elogiar, elas não vão te reconhecer, né? Elas não vão olhar para você como alguém que é um exemplo, como alguém que é um testemunho, né, de sacrifício, de autoanulação pelo outro. Então, você abrir mão disso, abrir mão do reconhecimento das pessoas, não é fácil. Mas é o que muitas vezes vai te libertar do processo depressivo, tá? Então, assim, às vezes, quando eu vejo lives, né? Eu vejo pessoas que trabalham com idosos, né? E não só com idosos, mas outras pessoas também depressivas, na fase adulta, enfim, jovens. O medo de falar sobre isso que eu estou falando agora, tá? Por quê? Porque a nossa tendência é sempre ter um medo, de certa forma, de machucar ainda mais uma pessoa que está passando por um processo depressivo. Mas, às vezes, é necessário que essa pessoa desperte, tá? E que ela retorne o caminho. E qual que é esse caminho?
é o caminho do seu coração, tá? Por quê, gente? Porque quando você deixa de ser você, né? E isso acontece, como eu falei, cronicamente, conosco durante a vida inteira, até que a gente chega na fase da velhice, a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, cara, eu não fiz nada que eu gostaria de fazer. E se eu morresse hoje, né? Os arrependimentos que os idosos têm. E eu trabalhei com idosos em fase final de vida, né? Últimas semanas, meses de câncer, e eu ouvi muita coisa relacionada a isso. Porque você olha para trás e você vê, bom, eu gostaria de ter dançado, eu gostaria de, sei lá, ter me separado, ou eu gostaria de ter casado, ou eu gostaria de ter abandonado minha profissão, e, sei lá, ter vivido viajando por aí. Gostaria de ter feito várias coisas e eu não fiz. Eu não fiz porque eu tinha medo, eu não fiz porque eu tinha vergonha, eu não fiz porque eu não queria ser rejeitada. Então, tudo isso faz com que você passe a ter esse sofrimento crônico durante muito tempo da sua vida, a se sentir insatisfeita e vai te levar, assim, à depressão. Então, não tenho medo, né, de estar falando com vocês sobre isso e de estar falando até especialmente também com você que é cuidadora, que é cuidador, porque muitas vezes o cuidador ele entra no processo de depressão não só por ele estar cuidando só do idoso, por ele ser sozinho, mas porque ele não quer, tá? Mas ele assume essa função por conta dessas regras sociais, por medo do enfrentamento alheio que vai ter. Então, em qualquer momento da sua vida, quando você faz algo que não está de acordo com o seu coração, isso vai te causar um adoecimento, tá? Então, o caminho que a gente tem que fazer é o caminho de volta, o caminho para dentro da gente. Não importa quantos anos você tem hoje. Você pode ter 70, pode ter 80, pode ter 90, não importa. Talvez até esse momento você esteja vivendo uma vida que não é a vida que você quer viver. Então, não tem limite de idade para você começar a viver de acordo com o seu coração. Enquanto você não tem coragem, não sai desse medo, não tem coragem de enfrentar a vida, você vive uma vida infantil, que é uma vida que vai te trazer infelicidade, tá? É uma vida que vai te trazer sofrimento. É uma vida que você mesma vai sentir que você vive em hipocrisia, porque você vive fazendo uma coisa, vivendo de uma forma que não é a forma que você gostaria de viver. Tá? Então, eu lembro que eu fiz uma live aqui com vocês uma vez, em que eu conversei sobre a questão da bússola interna, né? Eu acho que Liliana estava, Maria Teodora, Maria de Lourdes, né? Tem uma Glaciete, salvo engano, estava também nessa live. Essa live está no YouTube também, em que eu falava sobre essa questão da nossa bússola interior. Nós temos uma bússola interior que é sagrada, né? Que vem com a gente e que ela diz pra gente, independente de religião, que você siga ou que você não siga, a gente sempre sabe o que está certo e o que está errado. A gente sempre sabe qual que é o desejo do nosso coração. Mas sabe qual que é o problema? Nós aprendemos a vida inteira que nós temos que agradar o outro, né? Não é verdade? Nós vivemos a vida inteira, desde pequenininho, né, de criancinha. E às vezes a criança chega uma visita na nossa casa, a criança dá bom dia, mas aí o pai diz, não, você tem que rir, você tem que abraçar, você tem que beijar. Então, forçando já essa criança a fazer uma coisa que ela não quer. E a gente vai levando isso a vida inteira. A gente vai cultivando essas obrigações de estar sorrindo, né, essas obrigações de estar agradando o outro para a vida inteira. E vai chegar um tempo que isso vai ser, na verdade, eu sempre digo assim, quando a gente não vive de acordo com o nosso coração, a gente vive profanando o que a gente tem de sagrado, né? E quando a gente fala de coração, a gente fala assim de consciência, né? Coração, consciência, mesma coisa. Quando a gente desrespeita isso, nós desrespeitamos a nós mesmos, né? E à medida que a gente desrespeita nós mesmos, nós desrespeitamos um sagrado. E isso não pode trazer felicidade, não pode trazer alegria, né? Nós somos pessoas individuais, nós somos pessoas, cada um tem a sua missão na vida, cada um tem a sua forma de encontrar a sua felicidade. A minha não é igual à sua, que não é igual da de Liliana, que não é igual da Leonésia, da Maria Graciele, da Graciete, né? Da Cleusa, da Marinete. Não, cada um tem a sua forma de viver a vida que vai te trazer felicidade. E a gente tem que aprender a viver de acordo com isso, tá? Então, quanto mais a gente se distancia de nós mesmos, seja pela vaidade, que às vezes a gente não quer assumir, eu já passei por isso, tá? E abro assim o meu coração para vocês, já passei por isso em relação à questão do meu esposo, a questão do meu pai, de querer dar conta, querer dar conta, querer dar conta, querer dar conta, porque eu sei, porque... E aí eu falei assim, não, eu não tenho necessidade de viver dessa forma, né? Isso tudo aqui não é para mim.
Mas às vezes a gente faz isso, a gente toma as dores do outro, a gente toma as dores da família inteira, dos filhos, do marido, do vizinho, do não sei o quê, tudo porque a gente quer uma aceitação. Uma aceitação que, na verdade, esse desejo, né, de aceitação, isso já vem da nossa infância, isso já vem da nossa adolescência, né? Já vem de traumas, já vem de relações aí, não disfuncionais, né? A gente não utiliza muito esse termo mais, mas de relações que não forem saudáveis, né? Geralmente entre os pais, entre as pessoas que cuidaram. E aí a gente carrega isso para a vida inteira, esse desejo de reconhecimento. Só que a gente pode fazer o máximo que a gente quiser, a gente nunca vai agradar todo mundo, a gente nunca vai agradar a maioria, né? A gente sempre vai ter pessoas que vão estar nos criticando. Então, quando você faz aquilo que está de acordo com o seu coração, você está próximo de você mesmo. Quando você se afasta disso, você se afasta de você. E isso, em dado momento, vai te deixar perdido, vai te deixar angustiado, né? Vai te deixar num processo de... Você fica surdo em relação a você mesmo e você fica perdido na vida. Até que chega o ponto que você não vê sentido mais, né? O que a gente vê no indivíduo depressivo? A falta de sentido para a vida, né, Vivi? Vivi, Vilma. A falta de sentido. Mas onde começa essa falta de sentido com a vida? Começa nessa desconexão com você mesmo, tá? Então, assim, hoje, a minha conversa aqui com você, que está passando no processo de depressão hoje, a gente sabe que tem vários motivos da depressão, né? Em várias outras lives eu falei aqui sobre depressão. A gente tem essa questão do idoso quando tem perdas, sofre muitas perdas, né? Tem inúmeras causas da depressão. Mas o fato de você perder alguém, por acaso, por exemplo, né, como eu já falei, não significa necessariamente que você vai desenvolver um processo de depressão, né? O que vai interferir muito em tudo isso é a sua personalidade, a sua forma de ver a vida, né? A sua forma de conseguir viver independente, de sim, sentir falta do outro, mas de ter uma vida independente. E quando a gente não tem, né? E justamente isso acontece quando a gente tem um distanciamento de nós mesmos, e aí a gente só vive em função do outro. Quando esse outro se vai, a gente cai numa depressão não só pela tristeza de ter perdido, mas porque a gente fica perdido no mundo. A gente não tem sentido para a vida, a gente está desconectado. A gente olha a vida, o que eu estou fazendo aqui, não tem função nenhuma nisso daqui. Então, a minha proposta para você hoje é que você retome esse caminho, né? Que você refaça essa caminhada, refaça essa viagem, né? Fuja desse certo conforto que, na verdade, é um desconforto que te adoece e que te causa depressão, tá? Então, assim... Faça essa viagem de retorno, volte para você, volte para o seu coração, volte a se ouvir, ainda que para isso as pessoas se afastem de você, porque se afastam mesmo, né, Cleuma? Se afastam mesmo. Tô vendo aqui que tem bastante gente no Face, né, gente? Quem tiver dúvidas também pode deixar os comentários, tá? Que eu já vou finalizar e vou ler. E a minha proposta é que você volte para você. É fácil? Não é, tá? Mas vai te libertar. Então, eu, por exemplo, eu levo uma vida hoje, apesar de eu ser muito comunicativa no meu trabalho, né, nos meus espaços de trabalho, eu tenho uma vida que é uma vida muito privada, tá? Por opção e por não estar, que a gente fala muito assim na Matrix, né? O que é Matrix? É você viver aí de acordo com o que a vida vai me levar, o que a sociedade manda, né? Então, eu tenho minhas percepções próprias que eu fui construindo, né, ao longo da minha vida, do meu desenvolvimento espiritual, trabalhando com idosos especialmente. A gente tem essa mudança de mentalidade. Eu trabalho muito com idosos em fase final de vida, ou seja, com idosos que estão morrendo. E aí as reflexões, elas sempre vêm, eu começo a pensar, por que eu estou vivendo dessa forma? Essa não é a forma que eu quero. Estou sempre revisando a minha vida, né? E isso afasta mesmo as pessoas naturalmente, né? Então eu vivo uma vida mais isolada, né? Porque eu quero. Mas, por outro lado, naturalmente, as pessoas se afastam quando a gente não vive mais de acordo com o que elas querem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Tá tudo legal, né, Lili? Tá tudo tranquilo, porque assim, o que a gente não pode, que você não pode, é viver uma vida de sofrimento, viver uma vida de tristeza, porque você está vivendo em função do outro. E você não pode estar com 60, 70, 80 anos e continuar assim, porque daqui a pouco você vai embora como eu vou, né? Todos nós vamos morrer. Eu posso morrer aqui agora, infartar na frente de vocês. Todos nós vamos morrer.
E se você viveu até esse momento, essa vida, padrão, por conta do outro, seja o outro quem for, seja a sociedade inteira, está na hora de você mudar. Porque se você não mudar, você vai adoecer, tá? Se você não mudar, você vai entristecer. Acontece uma incoerência, gente. Não tem coisa pior para qualquer pessoa do que a incoerência. A incoerência é, eu penso desse jeito, eu sinto desse jeito, mas eu faço o contrário. Eu não faço o que me convém, né? Eu não faço o que me traz feliz. Eu faço o que as outras pessoas querem que eu faça. E a gente não é feliz com isso. Só que é preciso ter coragem para dizer não, né? É preciso ter coragem para falar com minha filha, não, não, sua filha, eu não vou te dar isso, eu não vou fazer isso com você, eu não quero isso, né? Ou eu quero aquilo, né? Eu agora não quero mais usar saia até os pés, eu quero usar saia nos joelhos, eu quero usar mini saia, eu vou usar. Entende? E a família inteira vai ficar zangada com você, mas você vai usar. Ou o contrário, né? Eu sou uma pessoa que bebe, que etc, e agora eu quero ir para a igreja. Não importa. O que importa é você fazer o que está, qual é o desejo do seu coração. O que está no seu coração. Enquanto você viver essa incoerência, você vai adoecer, tá? Então, o que acontece muito com... eu falo, claro, especificamente com idosos, porque é o público que eu trabalho, é o medo de enfrentar a vida. O medo que já vem da fase da infância e que a gente vem carregando ao longo de toda a vida. O medo de enfrentar, o medo de receber não, o medo das pessoas estarem de cara feia pra gente, o medo da gente não estar no padrão, tá? Da gente não estar fazendo aquilo que os outros querem. E isso fatalmente vai te adoecer, tá bom? Então, assim, fechando, né, a live de hoje, aí eu vou ler os comentários de vocês aqui, que eu vejo que tem bastante gente no Face, né? Tem uma galera boa aqui também no Instagram. O que eu quero dizer pra você hoje é isso. Volte pra você, tá? Não se profane, não profane o seu coração, não profane os seus desejos, né? A gente tem essa vida, a gente não sabe a hora que a gente vai embora. As pessoas que amam a gente, elas vão nos amar e elas vão ficar com a gente independente, né? Do nosso sim, independente do nosso não. Elas têm que gostar da gente da forma que nós somos, né? E por isso a gente não tem que ter medo, tá? Como eu falei para vocês, né? Viver essa vida um pouco mais distante, às vezes eu faço, não é alguns esforços, né? Mas às vezes eu percebo, acho que eu vou ter algumas amizades que vão ser amizades boas, né? E aí, de repente, eu começo a perceber que as pessoas estão me forçando. Como aconteceu comigo recentemente, né? Inclusive na semana passada. Quem me acompanha aqui sabe que eu tive um desconforto muito grande na minha coluna, né? Ainda estou cuidando, essa questão de ficar muito sentada. E aí a minha garganta inflamou também. Eu tive que dizer alguns nãos. E quando eu disse esses alguns nãos, né? Teve uma pessoa que não aceitou, mesmo sabendo que eu estava doente, né? E não aceitou esse não, mas eu contava com você para isso, para aquilo, sim, mas eu não estou em condições, né? Tô com minha garganta inflamada, não vou fazer nem live, tô com minha coluna doendo, tô deitada na cama, não tem condições de fazer determinada coisa. E aí eu senti que essa pessoa se transformou. E aí o que eu fiz? Vocês acham que eu fiquei me explicando e eu simplesmente não quer falar comigo? Tranquilo. Eu não posso viver, né, fazendo as coisas, me obrigando a fazer coisas que não vão me fazer bem por conta do outro. Infelizmente, o que acontece, né, com as pessoas, né, e com muitos idosos, é que a gente aprende muito isso, né, Daniel? A gente aprende muito de que a gente tem que ficar se sacrificando em função do outro o tempo inteiro. Que é como se a gente tivesse que carregar a cruz, né? Mas a gente cria a nossa cruz, né, Maria? A gente bota uma cruz nas nossas costas que não foi Deus que botou, não foi Jesus, não foi nada, a gente que bota, né? Porque as cruzes, as dificuldades, desafios que vêm da vida, eles vêm naturalmente. Mas a gente cria, a gente coloca o peso do outro, né, Vivi? A gente começa a viver em função... A gente cria problema pra gente. Que não é nada de espiritual, que não, você tem que passar por isso, né? Você tem que passar, é uma doença, né? Não, mas a gente pega a vida dos outros pra gente viver e a gente começa a se sacrificar, porque a gente quer se sacrificar, seja para ter um reconhecimento infantil, né? Seja por
enfim, mil e uma coisas. Então, se você é uma pessoa que você tem dificuldades, né, com essa questão de ver as pessoas de cara feia para você, de ver as pessoas te criticando, de ver as pessoas se afastando de você, porque você não faz o que elas querem, faça uma terapia, né, Cleuma? Procura uma terapia, procura um psicólogo, tá? Faça uma constelação familiar, faça um reiki. Procure formas assim de terapias que vão te ajudar a rever suas crenças, rever sua forma de enfrentar a vida, tá bom? Isso é muito importante para te ajudar a enfrentar o processo de depressão, tá? Se você não faz esse caminho de volta para você, o adoecimento, assim, é fato. Você pode demorar 1 ano, 5, 10, 20 ou 60, mas você vai adoecer, tá bom? Vivi, personal aqui, deixa eu ver, Daniel. Ô, Daniel, primeira vez que você está aqui, gratidão pela sua presença. Maria José, Vilma, Claudinha, Lili, deixa eu ver, a Cleuma colocou aqui, todos nós temos nossos limites, né? A gente tem que se cuidar. Com isso, eu nunca, não estou dizendo assim para vocês, gente, que a gente tem que a gente não pode ajudar o outro, que a gente não tem que ser solidário, não é isso, né? O que eu estou querendo dizer para vocês, e sempre repito isso 1000 vezes. Se você não se ama, se você não se respeita, se você está se profanando, se você está te causando um sofrimento indevido por conta do outro, tá? Isso não é amor, nem por você, nem pelo outro. Isso pode ser vaidade, isso pode ser dificuldade para lidar com rejeição, né? Dificuldade para lidar com essa postura do outro, com esse distanciamento, mas isso não é amor, isso não é saudável, tá? Isso é um processo de adoecimento. Então, você precisa cuidar da sua saúde emocional para você aprender a lidar com essas questões, tá? Maria de Jesus colocou aqui, eu procuro minha paz primeiro, né, Maria? De novo, isso quando a gente tá bem, quando a gente se ama, que a gente vai amar o outro, né, Maria? Vilma, se você não se ama, você não tem como amar o outro, tá? Você não tem como estar uma pessoa doente, querendo amar o outro e cuidar do outro, isso não existe, tá? E muitas vezes, quando é o caso das cuidadoras, né, dos cuidadores, como eu falei, talvez existam possibilidades, e aí só você sabe disso no seu coração, não adianta me bater, tá? É você com você, você no seu coração, você no seu sagrado, reflita, porque muitas vezes há a possibilidade, sim, de você, ou de você compartilhar esse cuidado, tá? Ou de você, de alguma forma, com a remuneração que você tem, você pagar alguém até para te ajudar, e muitas vezes você não quer. Não é a maioria, tá? A gente sabe que a maioria no Brasil, as pessoas é um salário mínimo do idoso. Esse é um salário mínimo, esse cuidador tem que dar conta. Mas muitos casos também existe a possibilidade desse cuidador compartilhar, existe a possibilidade dele pagar um cuidador profissional para ajudar ele, mas ele não quer, porque ele precisa do reconhecimento da sociedade, da família, de que ele está abandonando tudo para cuidar do idoso. Só que isso não é saudável. Não é, nunca vai ser e vai te adoecer, tá? Então, assim, reflita se realmente você não tem possibilidade de compartilhar cuidados, ou se você está com medo de compartilhar e não ser tão vista como alguém muito bom, né? Como alguém que faz muitos sacrifícios, como alguém... Enfim, você sabe o que eu estou falando. Então, é você analisar o seu coração, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui, boa tarde, né, para Silvana. Eu e meu boa noite, né, gente? Silvana, Maria de Lourdes, Graciete, Leonésia, Cleusa, Marinete Flores, Alzenira Louven, Zilma Maria, Cirlei Fonte, Lúcia Manhães Lindona, Vera Alves, Adir Ana. Quero pedir a vocês que não compartilharam, quem está aqui no Instagram, depois clique na setinha, compartilha. Esse vídeo também vai para o IGTV, vai para o canal do YouTube mais tarde, tá bom? Aqui no Facebook também, você que ainda não compartilhou, se essa live foi importante para você, compartilhe. Deixe aqui seus comentários para mim também, enquanto a gente conversa, né? Deixe seus comentários, diga para mim se você gostou, se essa live foi importante para você, né, Vivi? Lili colocou aqui, se não estivermos bem conosco, nada estará bom, não está, nunca estará. Assim, gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, né? Semana passada, né, enquanto vocês deixam os comentários, né, eu estou esperando os comentários de vocês aqui. Semana passada, quando eu falei para vocês que talvez essa semana eu não ia fazer live, semana passada, inclusive, quando eu falei que, na anterior, né, eu falei assim, na semana anterior, eu falei, gente, na próxima semana, vou fazer uma semana em que a gente vai trabalhar essa questão da mobilidade do idoso, provavelmente vamos ter lives todos os dias, né, e aí só que veio a minha crise de coluna,
e minha crise de coluna, eu falei, não tô legal, né? Não vou ficar sentada. Hoje eu tô sentada aqui, mas eu passei 2 dias deitada mesmo, tá? Isso não é algo que já tivesse acontecido comigo na minha vida, ter que ficar deitada por causa de dor na coluna. Então, pra mim é uma coisa difícil. E aí eu não fiz live todos os dias. Eu acho que nós tivemos 2 ou 3 lives, tivemos 3 lives semana passada. E aí, algumas pessoas me cobraram, assim, me cobraram não de saudades, como eu sei que tem muita gente aqui, né, que me manda mensagem. Gente, eu recebo muitas mensagens, WhatsApp, Telegram, aqui no Facebook, no direct do Instagram, né. Quando eu dou uma sumida, assim, 1, 2 dias, tem muita gente que me ama, e eu sinto esse amor daqui. E, poxa, como é que você tá, né? Recebi várias mensagens essa semana, como é que você tá? Tá tudo bem e tal. Mas eu também recebo mensagens grossas, assim, né. Ah, mas você prometeu que ia fazer live todo dia. Cadê a live? Tô aqui esperando a live. Você não apareceu, não sei o quê. Mas pessoas grossas, e assim, eu simplesmente falo assim, olha, meu trabalho aqui no Facebook e no Instagram é um trabalho que eu faço com muito compromisso, que eu faço com meu coração há 2 anos, não é um dia, né? Que cresce organicamente porque eu não pago para crescer as minhas redes sociais. Mas assim, se você não está satisfeito, pague um profissional particular para fazer live particular para você, mesmo que ele esteja sentindo dor, mesmo que ele não esteja bem, mesmo, enfim. Faça isso e sinta-se à vontade para não ficar no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. Quem está no meu canal do YouTube, provavelmente já leu, inclusive eu compartilhei uma vez aqui no Instagram isso, né? Uma pessoa que eu nem sei quem é, nem conheço, assistiu um vídeo meu e aí, no meio do vídeo, ela colocou assim, nossa, você fala tanto, né? Você fala demais, fale menos. Aí eu respondo, porque eu acho isso uma falta de respeito, né? Tem gente que fala assim, não fala nada não. Eu falo sim, eu falo, querida, que falta de respeito, né? Falta de educação, tá aqui no meu Instagram, aqui no meu Facebook. Eu divulgo conteúdo aqui nas minhas redes sociais todo dia, gratuitamente, né? De coração, conteúdo de qualidade. Eu estudo para vir aqui conversar com vocês. E você falar comigo de uma forma desrespeitosa, faz um favor para mim, sai do meu canal do YouTube, por favor. Assista outro, siga outra pessoa, que aqui você não me faz falta, e falo, gente, a gente tem que aprender a falar. Mas isso demanda maturidade, né? Porque as pessoas têm medo, né? Nossa, mas eu vou falar isso, né? Uai, se a pessoa tá me desrespeitando, né? Então a gente tem que aprender isso na vida, né? As pessoas acham que a gente é amorosa, né? Maria, Vilma. E as pessoas confundem, né? Acham que podem desrespeitar a gente. Não podem. A gente tem que aprender a marcar também, né, o nosso espaço para que as pessoas nos respeitem, né? A Maria José colocou para mim, né, tudo que eu falei sobre idosa, deixa eu ver. Ela falou que os filhos dela querem que ela obedeça a eles, né? Tá. A Maria tá falando aqui, né, que os filhos querem que ela obedeça, que os filhos querem que ela faça, né, que eles imaginam que seja o certo. Isso acontece muito. Eu não sei de onde, eu já fiz várias lives aqui, as pessoas acham que idoso é criança. E acham que podem mandar na vida do idoso. Inclusive, Maria José, eu recebi uma mensagem também, né, muito desaforada, no meu canal do YouTube semana passada, de um vídeo antigo. Eu acho que esse vídeo é do ano passado, se eu não me engano. Nós estávamos falando sobre a questão do Alzheimer, né? Aí uma seguidora falou bem assim pra mim. Eu fiz um vídeo que falava assim, o idoso, ele pode morar sozinho? Não sei se vocês lembram. Quem estava nessa live, coloca aqui pra mim, se vocês lembram. Aí eu expliquei, eu falei assim, olha, se esse idoso, ele resumidamente, né, se ele tem demência, algo que comprometa o cognitivo dele, ainda que ele não queira, ele vai ter que morar com alguém, né? Porque se ele tem demência, ele já não tem condições de decidir o que é melhor para a vida dele. Agora, se ele é um idoso que está cognitivamente bem, né, Maria Helena? Maria Helena acho que estava, acho que Lili, não sei se Lili estava. Se ele está bem cognitivamente, ele tem o direito de morar com quem ele quer. Ele tem o direito, inclusive, de estar doente e de não querer fazer um tratamento. Tá? Ou de fazer o tratamento que ele considera melhor para ele. Isso está na legislação. Não sou nem eu que estou dizendo o que eu acho, estou dizendo o que a lei acha, né, Cleuma? Lili estava também, o pessoal do Facebook aqui, não sei quem estava, depois vocês podem colocar aqui para mim. E aí, gente, o que acontece? A menina mandou uma mensagem desaforada, muito fácil, que você está falando, né? E quando o idoso tem 83 anos e tem câncer e precisa se cuidar e acha que pode se cuidar sozinho, mas não pode. Aí eu falei, minha querida, eu acho que você não escutou bem a live, assista novamente a live, eu acho que você não entendeu,
tá? Então acontece esse tipo de coisa, as pessoas falam de uma forma desaforada, elas gritam, elas desrespeitam, internet virou terra de ninguém. A mesma coisa acontece com famílias da gente, né? E se a gente não se posiciona, as pessoas jogam a gente no lixo mesmo. Só que a gente vai aceitando, a gente vai aceitando, a gente vai aceitando, e depois a gente vai adoecendo, né, Rosiane? Depois a gente vai adoecendo. Então, assim, essa semana eu tive essa pessoa lá no YouTube e escreveu um texto desse tamanho, né, falando, porque os filhos acham que eles podem mandar nos pais idosos. E os idosos deprimem muito por isso também, tá? Porque querem agradar os filhos. Ah, eu não quero morar com meus filhos, né? Como a Maria colocou aqui, quer viver sozinha, se separou, né? Quer viver a vida dela e o filho acha que quer dominar, o cuidador acha que quer dominar, que vai mandar na vida do idoso, né? Que o idoso tem que fazer o que ele quer e não pode ser assim. O idoso ele tem o direito de viver a vida dele, está errado. Só que até ter alguém que tem coragem de virar e falar, né, que essa família está errada, o idoso também se posicionar, é difícil. Muitas vezes o idoso perde a força, porque é um filho, dois filhos, três, sei lá, e a família inteira dizendo para ele que ele está velho, que é assim que as pessoas falam, né? Ah, você está velho, você tem que entender e largar de ser teimoso, que você está velho e você não tem condições de se cuidar. Quem disse que não tem? O idoso ele pode, inclusive, ser um deficiente físico. Eu sempre dou o exemplo do meu pai, tá? Meu pai é deficiente físico já há 27 anos. Fez 60 anos agora, mas já morava sozinho por opção. Meu pai quer morar sozinho. E eu não vou obrigar ele a ficar embaixo do meu teto infeliz. Ele gosta de dormir na hora dele, fazer as coisas na hora dele. Ele quer ficar sozinho. E é deficiente físico. Agora, é fácil também, por outro lado, né? Os filhos perceberem que estão errados em relação a querer obrigar os pais, não. Por causa do tal do ego, por causa da tal da vaidade. Por exemplo, o meu caso, né? Eu estou aqui discutindo a questão de envelhecimento. As pessoas que não entendem de legislação, né, Tereza, Sueli, as pessoas que não entendem de legislação, não entendem do campo do envelhecimento, o que elas acham? Olha lá, ela fala do idoso lá na internet, mas o pai dela anda para cima e para baixo de cadeira de roda sozinho, né? E você lidar com esse julgamento, com essa crítica alheia, não é para qualquer um. Só que eu já aprendi a não estar nem aí, porque eu sei que eu estou fazendo melhor que é respeitar o meu pai. Então, muitas vezes, os filhos, às vezes, nem querem cuidar dos pais, tá? Mas, às vezes, por vaidade, como eu falo mais uma vez, a gente fica a vida inteira aprendendo que a gente tem que agradar o outro e que a gente tem que ser reconhecido pelo outro. O que esse filho faz? Ele insiste pro pai que o pai tem que morar com ele. Porque se o pai não morar com ele, as pessoas vão falar mal dele, vão dizer que ele abandonou o pai. Né? Então, a gente, durante a nossa vida inteira, a gente fica nessa coisa, né? De vaidade, de tentar agradar o outro, de tentar fazer que o outro reconheça a gente. E isso, mais uma vez, só adoece, tá? Boa tarde, Sérgio Romero. Gratidão pela sua presença aqui, Sérgio. Sérgio que é um dançarino aí de primeira, hein? Ainda não conheço pessoalmente não, mas vou te conhecer. Vera Alves também. A Dir colocou aqui, né? Pensando no que você está falando. Estou passando, é o que penso. Pois é, Dir. E se a gente não toma uma decisão de uma vez por todas na vida, de que eu não quero viver essa vida, eu quero viver a minha vida feliz, respeitando o meu coração, né? Respeitando os meus desejos, que o nosso coração sempre está certo, o nosso coração sempre fala a verdade, né? E a gente tem que seguir ele, né? A Maria colocou aqui, né? Deixa eu ver os comentários aqui no Instagram. A Maria colocou que o ex dela é narcisista, né? Humilhava ela, batia. Olha que situação, né? E aí, os filhos hoje em dia ainda querem mandar na Maria. Não deixa mesmo não, Maria, não deixa. Vive a sua vida. Eu sei o que é um relacionamento abusivo, sei o que é, inclusive, um relacionamento com psicopata. Acho que não foi o seu caso, mas eu passei por uma situação dessa. E é uma situação que deixa marcas para a vida inteira, que a gente tem que ir trabalhando isso, tá? E à medida que a gente se submete novamente, seja os filhos, seja outras pessoas da família, seja o que for, a gente morre por dentro, né? Então você está certíssima em viver a vida, independente se você tem 65, quantos anos você tem, não importa. Você tem que viver a sua vida sim. E não continuar vivendo em função do outro. Imagina uma pessoa que foi, acho que 50 anos de casada, que ela colocou aqui, vivendo com um narcisista, num relacionamento abusivo, e agora os filhos ainda querem tomar conta da vida dela. Não existe isso, né? Então a gente tem que aprender a se posicionar assim. Maria Helena colocou aqui, ela conhece um senhor de 85 anos, muito saudável, né?
Deixa eu ver, e não deixa a filha fazer o que quer, ele mora sozinho. Conheço vários, né, na região que eu trabalho, que é numa serra, que é a área rural, a gente tem inúmeros idosos com 80 anos, 85, que estão, gente, mais saudável que os jovens que eu conheço de 20 anos, de 30 anos, que estão andando, sobem escada, sobem árvore, que estão assim. Por quê? Porque trabalharam a vida inteira na roça, área rural, trabalho pesado, então, e se alimentando bem, né, naturalmente, então estão chegando em 80, 85 anos cheios de saúde. E aí vocês acham que cabe um filho querer, nessa altura do campeonato, querer mandar no idoso, né? Querer dizer onde que o idoso tem que morar, com quem que o idoso tem que morar, se ele pode casar, se ele não pode, não existe isso. Então, aprendam sim a se posicionar, tá? Lili colocou aqui, muitas vezes os filhos mandam, né? Desmandam, esquecem do principal, que é atenção, carinho, exatamente, né? Porque querer que o idoso, eu quero que meu pai more comigo, tá? Aí fica no celular, né? Celular o dia inteiro, 24 horas por dia. Agora, para conversar com o idoso, para passear, né, para estudar sobre envelhecimento, para trazer uma qualidade de vida melhor para o idoso, não querem. Então, assim, reveja, tá? Reveja muito, não tenha medo de decepcionar as pessoas, porque a gente vai decepcionar as pessoas como as pessoas decepcionam a gente. Isso é normal, entendeu? E a gente sofre, a gente fica triste, mas a gente entende que se as pessoas nos amam, elas vão também retornar. E elas vão nos aceitar da nossa forma, do jeito que a gente é. Né? A gente tem que ser o que a gente é e ponto, né? E tem alegria melhor do que isso, você viver o que você é. Por outro lado, tem tristeza maior do que você viver o que você não é. A tal da incoerência, né? Incoerência entre pensamento, entre sentimento e entre a vivência, entre aquilo que você vive. Então, assim, reflitam sobre isso, tá bom? A Vera colocou aqui, o idoso eu acho que tem direito de morar sozinho. Não é nem questão de achar, ele tem direito, sabe, Vera? Ele tem direito e eu fico triste porque eu vejo que muitos profissionais, né, dentro de hospital, posso dizer do hospital, porque eu trabalho em hospital, eles tratam o idoso como se o idoso fosse criança e eles... Quando a gente fala essa questão do morar, né, às vezes a gente atende algum idoso que teve alguma intercorrência, alguma coisa assim, e aí logo o profissional já vem, só mora com quem? Eu moro sozinho. Mas não pode. Você não pode morar sozinho, né? Você tem que morar com alguém, tem que morar com seu filho, tem que morar... Gente, intercorrências acontecem com qualquer um. É claro que, né, se é um idoso que tem uma limitação física, se é um idoso que tem alguma dificuldade, às vezes o meio termo, né, você conversar com o idoso e falar assim, olha, você não acha que de repente você poderia pagar alguém para dormir na sua casa, só dormir à noite. Acontece muita queda com o idoso à noite, né, dependendo das condições físicas dele, condições visuais, muitos idosos têm deficiência visual também, né, isso é normal também. O processo de envelhecimento, a gente perdeu um pouco da visão, né? E aí, muitos caem à noite. Então, às vezes, dependendo da situação, olha, você não acha legal você pagar um acompanhante, né? Nem um cuidador, um acompanhante, uma pessoa para estar aqui com você à noite. E aí, de repente, se você precisar, né? Ela vai estar aqui, vai poder te dar um apoio. E não necessariamente ter que morar com a família. Porque acontece isso também. E aí, às vezes, o idoso aceita. Dependendo da situação dele, pode ser que seja necessário. Mas em muitos casos não é. E aí o que acontece? O idoso deprime e aí volta naquela questão de funcionalidade, aquelas lives que a gente fez semana passada. O idoso deprime, aí ele perde funcionalidade, porque ele vai morar com o filho por obrigação. Aí o filho não deixa ele fazer nada, não deixa ele sair de ônibus, não deixa ele fazer nada, quer que o idoso fique trancado em casa. Aí o idoso perde a funcionalidade, para de andar, daqui a pouco está numa cama. Aí quando fica numa cama, aí o filho diz que está cansado, que está sobrecarregado, que não aguenta mais cuidar, né? Mas muitas vezes foi a própria família que paternalizou e que, como consequência disso, fez com que o idoso ficasse em uma cadeira de roda, tá? Ou que o idoso perdesse funcionalidade, não consiga mais andar, não consiga mais fazer as coisas, tá? Então, assim, você que é familiar, pense muito, tá? Se você, por exemplo, você percebe que a sua mãe, o seu pai, né, os idosos que você conhece, os amigos, né, estão vivendo tudo isso que eu conversei aqui, uma vida que não é a vida que está de acordo com o coração deles, né? Vai conversando, vai ajudando, sabe? Coloca um vídeo para esse idoso assistir, que não tem coisa mais triste, gente, do que você conversar com uma pessoa que está morrendo. E essa pessoa falar para você que, assim, que a vida dela ela não fez nada que ela queria,
tá? E o arrependimento é muito triste. A pior coisa que tem no mundo é o arrependimento, né? Arrependimento de não ter vivido a vida que a gente quis. O arrependimento de só ter feito aquilo que os outros queriam. Aí quando você tá morrendo, você quer fazer e não dá mais tempo, já foi, né? Isso acontece muito paciente com câncer, foi o meu caso da minha pesquisa, né? Já tá morrendo, já câncer nos ossos, já não aguenta andar, já tá sentindo dor, já tá. E aí ele quer fazer coisas que não dá mais para fazer, já foi, né? Já passou, infelizmente. Então, pensem sobre isso, tá? Ajudem as pessoas que estão ao lado de vocês. Ao invés de reforçar, muitas vezes a gente vê a pessoa sacrificando e a gente fica reforçando isso, né? Nesse idoso. Não, faz isso mesmo, né? Nossa, você é uma santa, você é uma santa. Você vive em função de fulano, né? Em função da sua família, que coisa linda. Isso não é lindo, tá? Isso não é lindo, isso é adoecedor. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, o depressivo tá... muitas vezes a gente não percebe a pessoa que está com depressão porque ela está sempre rindo, né? E por dentro ela está sofrendo, mas justamente por tudo que eu falei aqui. Ela vê a vida inteira tentando agradar, então ela está sempre assim, ó. Sempre tentando agradar, tá vivendo uma vida que não quer, tá vivendo uma vida triste, mas tá sorrindo, tá sorrindo, tá sorrindo. Até que chega o ponto que ela não suporta mais, se deprime ou se mata, tá? Por quê? Porque se ela ficar assim... né? Fingir que tá bem, as pessoas vão amar, as pessoas vão estar ali do lado. Quando você tá triste, às vezes as pessoas se afastam, né? As pessoas chamam de fraca e por aí vai, não importa o que as pessoas falam. Então, acontece muito isso, tá? De você ver uma pessoa se sacrificando com um sorriso nos lábios, quando na verdade ela está adoecendo. Tá bom? Então, vamos rever nossas noções de sacrifício, vamos rever nossas noções assim de regras sociais, de conveniências, né? De viver de aparências, que muitos de nós vivemos. E vamos viver de acordo com o nosso coração, tá bom? Viver de aparência não é só botar uma calça cara, comer uma roupa cara, mas viver de aparência é também viver fazendo aquilo que você não quer, mas faz porque quer a aprovação das outras pessoas, tá bom? Maria, deixa eu ver quem colocou aqui um comentário. Maria Helena colocou que teve, muito triste, teve essa experiência 2 semanas, né, Maria Helena? Com o idoso que ela cuidava. Vera Alves colocou aqui, porque o idoso morar com os filhos tira a sua privacidade, exatamente, né? Tira a privacidade do idoso, tira a privacidade dos filhos. Mas a questão não é nem questão de... só a questão de tirar a privacidade, né? É questão assim, se o idoso quer, ó, tá tudo ótimo, gente, tá tudo bem. Se o idoso quer, perfeito, maravilhoso. Ele pode morar com os filhos, ele pode morar em cima do teto, ele pode morar onde ele quiser. Até o estatuto fala isso. O problema é quando ele não quer e as pessoas forçam. Então pode ser maravilhoso morar com a família dele, se ele quiser. E pode ser péssimo, pode ser um sofrimento, pode ser uma merda, se ele não quiser. Então o ponto é esse, né? E muitas vezes o filho quer obrigar por isso, quer dominar a vida do idoso, né? Que é como eu falei anteriormente, e não pode, né? Boa tarde, Laodiceia. A Di colocou aqui que está aprendendo muito também, né? A Di, gratidão. Vivi também. Vivi, que bom que você gostou, né? Laodiceia colocou aqui, estou vendo isso tentando agradar. Viu, Laodiceia? Eu não sei se você chegou agora, Laodiceia, se você já estava na live. Se você chegou agora, eu vou terminar a live daqui a 2 minutinhos. Assista a live do início, tá? Passa 2 minutinhos que eu terminei a live, volte e assista. Que eu tô falando com vocês, a Laodiceia que é uma prova, tá? Eu trabalho com idosos há muitos anos, gente, há mais de 10 anos, tá? A maioria dos casos de depressão em idosos não são porque morreu alguém, morreu esposa. Quando você volta a história todinha, na verdade, tem o fato das perdas, mas tem muitas vezes o fato dessa idosa ter vivido a vida inteira em função do outro. Com mulher idosa nem se fala, tá? Porque mulher idosa, geralmente, essa galera de 70, 80 anos, né? São mulheres que viveram numa sociedade muito mais preconceituosa do que a nossa hoje, que pararam de estudar, que pararam de trabalhar, que deixaram a vida para viver em casa em função do esposo, da esposa, né? A sociedade era muito retrógrada, né? Agora a gente estamos avançando um pouco, né? E aí acontece muito isso que a colega falou aqui pra gente, né? Vai vivendo em função do outro, tentando agradar, tentando agradar, tentando agradar. E acontece, né, o caso dela, que a gente... quem acompanha aqui há mais tempo, né, Laodiceia, já sabe, a Laodiceia está trabalhando agora essa questão, né? Então, reflitam, pensem, eu estou falando aqui de experiência, né, de trabalho com idosos, tá? Então, reflita se essa é a vida que você está levando.
Maria de Jesus, que bom que você gostou. Claudinha Caldas também gostou. Bom, gente, eu vou finalizar a live. Vou pedir a vocês mais uma vez, né? A live vai ficar aqui no IGTV. Então, depois, marque as pessoas que você conhece aqui no Instagram, tá bom? Os idosos, os profissionais de saúde. Me ajude a levar essa informação para mais pessoas. Você que está aqui no Facebook também, faça esse favor para mim. Compartilhe essa live se você não compartilhou. Marque outras pessoas, né? Chame para assistir. No canal do YouTube, se você está no canal do YouTube também, se inscreva no canal, compartilhe, chame outros idosos, outros profissionais, tá bom? Me ajude nessa missão, faça parte dela, porque a minha missão de vida realmente é promover saúde para os idosos e cuidadores, tá bom? Lili, gratidão. Gente, não sei quando vai ser a nossa próxima live essa semana, tá bom? Como eu falei para vocês, eu estou descansando um pouco, estou cuidando da minha coluna, né? Não estou podendo ficar muito tempo sentado, estou bem melhor do que a semana passada, mas não estou podendo forçar muito a minha coluna no momento, né? Então, se eu fizer outra live, eu já coloco aqui o convite para vocês e coloco nos grupos também. Lembrando, quem não está no meu canal do YouTube, no meu canal do Telegram, não está no WhatsApp, tá? No meu Instagram, entra no meu Instagram, prof.julianabenevides, e embaixo do meu nome, das qualificações, tem um link em azul. Clica nele. Ali aparece a opção de entrar no canal do Telegram, de entrar no grupo do WhatsApp, né? Facebook, canal do YouTube, tem tudo lá, tá bom? E aí, participe para que você também seja avisado por lá das minhas lives, tá certo? Leonésia, gratidão. Gente, beijinho, beijo Maria Helena, beijo Lili, beijo a todos que estiveram aqui no Instagram, gratidão, tá bom? Vou finalizar aqui. E gratidão a vocês também que estiveram aqui comigo no Facebook, tá bom? Verinha, todos vocês, um beijo, paz no coração. A gente se encontra na próxima live, tá bom? Tchau, tchau.